Olá, meus amigos, aqui é Luiz Viana, mestre do capítulo da Bahia. Vamos iniciar mais um Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E hoje eu vou entrevistar o TCBC, o Dr. Fernando Madureira, amigo do Rio de Janeiro. Vamos falar hoje sobre hérnia ventral. Fernando, ele é membro titular do CBC, da Sobracil, da SBH, professor associado de cirurgia da Unirio e mestre e doutor pela UFRJ, e hoje é um cirurgião que também se dedica aí à cirurgia de parede abdominal. Fernando, seja bem-vindo, é um prazer poder contar com você nesse nosso podcast. Grande Luiz, muito obrigado pelo convite, agradecer ao capítulo do CBC da Bahia e agradecer ao CBC também pelo convite de estar conversando sobre hérnia, sobre parede abdominal. Hoje talvez seja a cirurgia que eu mais faço, devagarzinho a gente vai se dedicando muito ao que a gente gosta e tenho operado bastante hérnia ventral, sempre com uma pegada mais na linha da cirurgia minimamente invasiva, que também é outra das minhas paixões. Então vai ser um prazer a gente poder conversar sobre esse tema. Eu queria começar, Fernando, discutindo, na verdade, o princípio, né? Quando o paciente chega no consultório do cirurgião, né? Não só do cirurgião que se dedica à parede, mas também do cirurgião geral. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, em linhas gerais, como é que o cirurgião deve conduzir o paciente que chega com a hérnia ventral no seu consultório? É muito importante, um paciente que vem com uma queixa de hérnia, né, a gente entender o que levou esse paciente a ter a hérnia. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma hérnia primária, ou seja, é um paciente que tem uma hérnia umbilical ou uma hérnia epigástrica, né, que são patologias que se enquadram na hérnia ventral. Então é um paciente virgem de tratamento ou não, ou é um paciente que já chega para a gente com uma hérnia incisional, que também vai ser caracterizada como uma hérnia ventral. Se for um paciente com uma hérnia incisional, a gente precisa entender qual é o procedimento que ele já fez, quantas cirurgias ele já fez. Então a história, né, é primordial para a gente começar a conduzir esse paciente. Anamnese, né, seguido de um bom exame físico. O exame físico é essencial, tentar entender o tamanho do defeito da parede, se é redutível, se está encarcerado, se tem mais de um defeito. Sobretudo, tentar identificar se esse paciente tem uma diastase dos retos abdominais, porque a gente sabe que as hérnias ventrais estão muito associadas com a diastase, com a fragilidade que a diastase, ou seja, proporciona, né, os microdefeitos que a gente encontra na linha alba e que devagarzinho vão aumentando e que são a gênese de grande parte dessas hérnias. Então, como conduzir? Primeiro, uma boa anamnese, um bom exame físico. Eu acho que com isso a gente já tem grande parte do entendimento da patologia desse paciente. A gente pode vir a falar sobre os exames, que podem ser solicitados, mas eu vou te dizer que a grande maioria dos pacientes, talvez 80% dos pacientes, uma boa de hérnia ventral ou até de hérnia inguinal, uma boa história clínica e um bom exame físico é o suficiente para você ter começar a ter tua programação cirúrgica. Importante também entender os hábitos desse paciente. O paciente fuma, esse paciente faz ginástica, esse paciente é sedentário, esse paciente tem, por exemplo, um hábito intestinal constipado, esse paciente tem algum tipo de dificuldade para urinar, hiperplasia prostática. Isso tudo a gente tem que conseguir obter na anamnese e no exame físico para a gente programar melhor a nossa cirurgia. Então eu começo conduzindo com uma boa história e exame físico. Perfeito. Você citou aí um ponto que eu acho que é muito importante também na cirurgia de parede abdominal nos pacientes portadores de hérnia, que são os exames complementares, né? Principalmente os exames de imagem. Eu percebo que às vezes, né, os colegas, principalmente os cirurgiões que não se dedicam ativamente à parede abdominal, às vezes têm receio ou não solicitam exames de imagem de maneira adequada, digamos assim. Você acha que o exame de imagem ele tem que ser solicitado de rotina nos pacientes com uma hérnia ventral? Ou em quais casos você indicaria? E você acha que tem algum exame que seja indispensável no caso de hérnia ventral? Se a gente fosse imaginar hérnia em geral, o exame físico, ele, na grande maioria das vezes, ele é suficiente. Nas hérnias inguinais, vou te dizer que o exame de imagem só deve ser solicitado se você tiver uma dúvida diagnóstica. Nas hérnias inguinais, se você
conseguiu identificar a hérnia no exame físico e o paciente é sintomático, isso já é o suficiente para você indicar a cirurgia. Mas a gente está falando de hérnia ventral. E hérnia ventral a gente pode imaginar e entender um pouco diferente. Se você tem uma hérnia primária, por exemplo, uma hérnia umbilical ou uma hérnia epigástrica primária, que o exame físico não deixa dúvida, eu não pediria nenhum exame de imagem, acho que não é necessário. Talvez a gente peça para que o plano de saúde autorize a cirurgia. Se, por exemplo, você precisa fazer uma hérnia umbilical, uma correção da diastase e ainda tem uma hérnia epigástrica, às vezes quando você vai botar esses 3 códigos, o plano de saúde vai te exigir um exame complementar, o que é uma coisa que só aumenta o custo de todo o sistema de saúde, mas às vezes você perde por conta disso. Mas se for uma hérnia primária, do ponto de vista de indicação cirúrgica, não vejo necessidade de pedir um exame se o exame físico está bem claro. Esse é o primeiro ponto. Agora, se você tem uma hérnia incisional, paciente que já foi operado, uma hérnia incisional que te parece complexa, defeitos maiores do que 4, 5 centímetros no exame físico, múltiplos defeitos, deformidades grandes, paciente que já foi reoperado, que já tem a colocação de tela prévia, aí muda de figura. Nessa situação, eu acho que é quase obrigatório você ter um exame de imagem para você programar o tipo de procedimento que você vai fazer. E nessa situação, eu acho que um ultrassom de parede não é suficiente. Eu acho que deve ser feita uma tomografia computadorizada para que a gente possa ter noção do tamanho do defeito, comparar esse tamanho de defeito com com o tamanho do reto abdominal, tentar entender se esse reto abdominal, por exemplo, é atrofiado, se já teve lesão vascular, por exemplo, os vasos epigástricos foram de alguma forma lesados de uma cirurgia prévia, e às vezes você vê um reto abdominal muito delgado. Então eu acho que nessas situações de hérnias incisionais, principalmente as mais complexas, um exame de imagem, principalmente a tomografia computadorizada, deve ser solicitada de rotina. Isso mesmo. E é importante também a gente deixar claro aí para os nossos ouvintes, né, que é fundamental que o radiologista também tenha seja familiarizado, né, com a tomografia com ênfase em parede abdominal, que às vezes a gente perde uma tomografia de abdômen para avaliar a hérnia e o foco do radiologista tá mais nas estruturas intraperitoneais e esquece de detalhar a parede, tamanho do defeito, né, fazer de repente a tomografia com valsalva. É importante a gente lembrar que a tomografia para estudo da parede abdominal ela tem que ter uma ênfase na parede, e tem alguns radiologistas que não têm esse traquejo, digamos, não estão tão familiarizados, né, com a ênfase em parede abdominal. Como a cirurgia vem crescendo, a tomografia também vem evoluindo aí os laudos, e isso dá muita informação para a gente que vai tratar esse paciente, né? E já em relação ao tratamento, né, a gente sabe que tem vários fatores que estão mais associados a um prognóstico pior, a um resultado pior, digamos assim, na cirurgia. Me diga aí, quando é que você contraindica ou até posterga uma cirurgia de hérnia ventral por conta de alguma característica ou algo que você detecte no pré-operatório? Existem, né, algumas situações de pior resultado, né? Então, se a gente for olhar na literatura, o que mais grita é a obesidade. A gente sabe, isso já está visto, que o IMC acima de 35 tem um resultado pior do ponto de vista de recidiva ou de complicações como infecção de ferida, por exemplo. Isso não impede e nem ninguém deve usar isso como regra para dizer não opero nenhum paciente com IMC acima de 35. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que você tem que entender que os pacientes com IMC acima de 35 você pode ter um resultado pior. Não adianta você pedir um paciente obeso mórbido com IMC de 50 que ele abaixe de 35, só assim você vai conseguir operá-lo. É muito raro que o paciente consiga fazer todo esse esforço. Mas eu acho que algum tipo de esforço, de ajuda, esse paciente tem que fazer. Ele tem que perder algum peso, ele tem que estar comprometido com o tratamento. Então, assim, quando eu postergo ou crio algumas condições para o paciente, normalmente na obesidade, eu preciso que o paciente tenha aderência ao tratamento, ou seja, entenda que a cirurgia que ele vai fazer é uma cirurgia de alta complexidade, é uma cirurgia que o resultado, que a condição da obesidade faz com que o resultado seja pior, e eu preciso que ele me ajude. Então essa é a primeira coisa. É comum a gente pedir para os pacientes mais obesos
percam peso, tá? Isso é importante. Outros fatores que são piores, por exemplo, o tabagismo, também já está bem caracterizado nos guidelines, que os pacientes tabagistas têm um pior resultado e que, se eles conseguirem ficar idealmente 4 semanas sem fumar, isso melhora bastante o prognóstico e o resultado da cirurgia. Então é outra situação onde a gente tem que insistir com o paciente para nos ajudar no preparo pré-operatório. Fora isso, grandes hérnias, aquelas hérnias com conteúdo fora de domicílio, que a gente chama, são pacientes que precisam fazer um preparo fisioterápico, precisam fazer prova de função respiratória, a gente precisa avaliar o grau de restrição que esses pacientes têm, porque quando a gente reduzir esse conteúdo para dentro da cavidade abdominal, a gente pode induzir uma situação de mais restrição respiratória e acabar tendo que reabrir esse paciente. Então, é importante nos pacientes com grandes hérnias a gente pedir uma prova de função respiratória e, se preciso, exigir fisioterapia, né? E em situações mais graves, internar esse paciente previamente, né? E aí existem algumas estratégias, como adoção de pneumoperitônio, ou seja, a gente pode colocar um catéter implantado no peritônio e de forma gradativa e injetando ar, para que isso ajude o paciente a se acomodar, o diafragma desse paciente se acomodar, melhorar a restrição respiratória. Então isso é um tipo de preparo. E hoje, mais modernamente, a gente pode também utilizar a toxina botulínica para auxiliar nesse tipo de preparo, né? São situações, vamos dizer mais limítrofes, mais raras, mas que o cirurgião que opera a parede vai se deparar em algum momento, tá? Outras situações, como diabetes bem compensada e as situações clínicas habituais, como uma boa função cardíaca, uma boa homeostase, isso tudo tem que ser visto também. Você falou aí de alguns pontos, né, que são importantíssimos no preparo do paciente. Depois de preparado, a gente sabe que também existem várias possibilidades atualmente, né, diversas técnicas aí que o cirurgião pode lançar a mão, e uma das bases hoje da cirurgia de parede abdominal é que o cirurgião não pode ficar restrito a uma ou duas técnicas, né? Na verdade, ele não pode adaptar o paciente à técnica, ele tem que adaptar a técnica ao paciente. O que é que você diria? Quais as principais técnicas, né, que o cirurgião geral, não digo o cirurgião especialista em parede abdominal, mas que o cirurgião geral precisa conhecer, precisa dominar para que ele consiga tratar a grande maioria dos casos, né, que chegam no consultório? Bom, a gente tem várias opções, né? E se a gente for pensar assim, do treinamento do cirurgião, desde a residência médica, a primeira técnica que vem à cabeça é a hernia incisional onley, né? Que é aquela técnica tradicional, onde a gente vai dissecar o saco herniário, vai abrir o saco, vai soltar as aderências entre alças, vai tentar aproximar as bordas e colocar uma tela por cima do peritônio. Essa é a técnica que a gente primeiro aprende e ela não pode ser abandonada. Essa técnica, apesar de hoje em dia a gente ter várias outras opções, a técnica onley, ela é muito útil para várias situações. E mesmo tendo, hoje em dia eu tento ser minimamente invasivo, usar as técnicas minimamente invasivas, tento operar por vídeo ou com robô, volta e meia eu faço ainda uma hernia incisional onley, porque o paciente já, por exemplo, utilizou 2 ou 3 vezes uma tela dentro da cavidade abdominal, ou tem um abdômen muito comprometido por conta de múltiplas infecções. Então, assim, não podemos abandonar a técnica da hernia incisional onley, que é uma das primeiras que a gente aprende, tá? Qual é um dos problemas dessa técnica? É uma técnica onde a gente tem um descolamento grande de subcutâneo e a chance de seroma e de infecção de ferida é muito maior. Então, às vezes você faz uma cirurgia boa para o paciente, mas ele vai ficar no teu consultório meses drenando seroma. Então, é uma dos pesares dessa técnica. Antigamente, a gente botava o dreno e queria tirar o dreno rápido, né? Hoje em dia, quando eu faço uma técnica onley aberta, eu tendo a deixar o dreno bastante tempo. Os pacientes vão para casa com dreno e vão para casa com cinta, para poder diminuir o seroma. E isso funciona bem, tá? E a gente tem medo de dar infecção, mas se você cuidar do dreno direitinho, não é tão problemático. Então, a primeira coisa, a gente não pode esquecer da técnica aberta onley. Ainda em técnicas abertas convencionais, o cirurgião precisa conhecer
as separações de componente abertas, tá? Precisa conhecer o Rivet Stopar, precisa conhecer o TAR aberto, que são técnicas que vão ser muito úteis e vão resolver muitos dos pacientes, né? São técnicas que têm uma dissecção do subcutâneo já abreviada e tendem a ter menos complicação de ferida do que a técnica onlay. Então, acho que precisa conhecer as técnicas abertas e as opções de técnica aberta. Em pensando nas técnicas minimamente invasivas, a gente vai de dentro para fora pensar no IPOM, que é a tela intraperitoneal onlay, né? Só que agora é de dentro para fora, onde a gente precisa aproximar o defeito. Nas primeiras vezes que a gente fez isso, ou seja, no começo, nos anos 2000, a gente só botava a tela em ponte e o resultado foi muito ruim. Então hoje está bem claro que a gente precisa aproximar de alguma forma o defeito, né, o defeito herniário, e depois colocar, aí assim a gente pode botar uma tela de contato, e essa tela de contato pode ser colocada com sutura ou com grampeadores. Qual é a desvantagem dessa técnica? É uma técnica onde a gente usa telas muito caras, então essa passa a ser uma cirurgia bem cara, porque são telas de contato que podem ficar dentro da cavidade abdominal, muitas das vezes tem que ser uma tela bem grande, então você ainda tem o custo da tela e tem o custo do grampeador, né? Além disso, essa tela dentro da cavidade abdominal, em contato com o peritônio, ela gera uma reação inflamatória de cicatrização mesmo e acaba gerando uma peritonite, né, de contato, uma reação inflamatória no peritônio, e esses pacientes tendem a ter mais dor do que nas outras técnicas, e a gente às vezes se confunde no pós-operatório, entendeu? Achando que esse paciente pode ter alguma complicação, e são pacientes que tendem a ter mais dor. Então o IPOM é uma cirurgia que, além de ter alto custo, a gente tem que o paciente é um paciente que tem mais dor. Depois do IPOM, a gente tem outras duas técnicas que eu acho que o cirurgião deve conhecer. São técnicas talvez um pouco mais difíceis de realizar, mas que têm ótimas indicações, que é o TAP, né? Que é a técnica transabdominal pré-peritoneal, onde a gente vai descolar um grande flap de peritônio, mas sem violar a bainha posterior do reto, vai suturar os defeitos, colocar uma tela, que aí pode ser uma tela de prolene ou de poliéster, comuns, baratas, suturada ou grampeada, e depois vai fechar esse flap, deixando a tela numa posição extraperitoneal. Essa é uma técnica um pouco mais difícil de você achar o plano, mas em compensação é uma técnica barata, fácil de fazer, e que eu uso muito para quando a gente tem defeitos menores. Defeitos, por exemplo, menores do que 3 centímetros, eu gosto de usar um TAP, porque a gente não precisa desmontar, não precisa fazer uma separação posterior de componentes e desmontar a musculatura do paciente para um defeito pequeno. Agora, quando eu tenho defeitos maiores do que 3 centímetros, 3, 4 centímetros, ou hérnias incisionais, aí eu sou fã do ETEP, que é o Extended Extraperitoneal, onde você está trabalhando no espaço do estojo do reto abdominal, e quando você aprende a mexer nessa área, você fica muito confortável, ela é rápida de fazer e a tela é muito fácil de instalar, porque simplesmente você deixa a tela em cima do grande flap, e o resultado dessa cirurgia tem sido muito bom. Não só bom em termos de muito pouca complicação, como muito pouca dor e uma recuperação bem rápida do paciente. Então hoje em dia eu sou fã do ETEP. Certo. Fernando, me diga uma coisa, você, em relação ao uso da prótese, né, você já passou aí a maioria das técnicas, né, com o uso de prótese, você usa de rotina a prótese? Quando eu falo em hérnia ventral, desde uma hérnia umbilical de 1,5 cm, 2 centímetros, até uma hérnia maior, que, né, é muito difícil você não precisar usar uma prótese desses pacientes, né? Você usa de forma rotineira? Se não, quando é que você indica? E em relação à localização, você falou aí da IPOM, da onlay, da sublay, existe uma superioridade de alguma dessas localizações para você colocar a tela? Ótima pergunta. Bom, hérnia umbilical menor do que 2 centímetros, eu tendo a não usar prótese, tá? Aí, se eu tiver uma hérnia umbilical menor do que 2 centímetros, normalmente a gente consegue fazer uma cirurgia aberta dentro do umbigo, sem ultrapassar os limites do umbigo. Eu tendo a não usar a prótese, mas o que eu faço é além de fechar o defeito, né, reduzir ou ressecar o saco herniário, liberar o conteúdo, fechar o defeito, aí eu faço de rotina uma correção local da diastase.
por mais ou menos 5 a 6 centímetros, o espaço que eu consegui usar da minha ferida sem ultrapassar o umbigo, eu faço uma pequena aplicatura na musculatura, de forma com que a rafia do anel reniário fique invaginada. Então eu não uso prótese, mas eu faço uma pequena correção da diastase naquela área, porque eu tenho convicção de que essas hérnias ventrais, tanto a umbilical quanto as epigástricas, por menores do que sejam, estão intimamente associadas à diastase do reto. Se você não fizer uma correção mínima da diastase naquele local, a chance de recidiva fica grande. Então, eu não uso prótese em hérnias menores do que 2 centímetros, mas eu tendo a fazer um reforçozinho com uma correção parcial pequena da diastase por sobre a área da rafia da hérnia. Isso na hérnia umbilical é fácil de fazer. E nas hérnias epigástricas já é complicado, porque aí você acaba tendo uma incisão maior, antiestética. E aí, nessas situações, é que eu acho que persiste a dúvida de qual a melhor técnica, sabe? Se for uma hérnia muito pequenininha, a gente tende a fazer uma pequena incisão e fazer apenas a rafia, mas é muito importante explicar para o paciente que ele tem uma chance de recidiva, porque você não vai corrigir a diastase. Se você tiver múltiplas hérnias, aí eu prefiro fazer uma correção minimamente invasiva e colocar uma tela retromuscular, ou sublei, ou simplesmente acima do peritônio, tá? Agora, já falando sobre o posicionamento da prótese, o melhor lugar para a prótese ficar, o melhor lugar que ela se comporta fisiologicamente é junto do músculo, na posição retromuscular ou junto da musculatura. Por quê? Porque é uma área de ampla circulação sanguínea, onde chegam facilmente fibroblastos, células de defesa. Essa prótese ela é melhor incorporada quando ela está junto da musculatura. Então, se você for optar por uma cirurgia maior e você puder fazer uma separação de componentes de forma com que a prótese fique atrás da musculatura, eu acho que é o melhor lugar para ela ficar. Mas nem sempre a gente vai querer desmontar a musculatura, como eu já falei. Existe um local que eu não gosto muito de colocar a tela, que é na posição intraperitoneal, justamente na técnica IPOM. Existem algumas complicações teóricas, conceituais, que eu gosto de evitar. Por exemplo, as aderências da tela com as alças e uma potencial infecção dessa tela em uma situação de peritonite no futuro. Então, sempre que eu posso, hoje em dia, eu opto por técnicas onde a tela vai ficar numa posição extraperitoneal, ou logo após o peritônio, ou logo após a bainha posterior do reto, de forma que a tela não fique dentro da cavidade abdominal. Fernando, outro ponto que é fundamental, você já citou aí algumas vezes, eu sei que você é fã, é a cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia minimamente invasiva vem realmente ganhando muito espaço, principalmente nas cirurgias de parede abdominal. O que é que você tem a nos falar aí dessa abordagem, né, dessa via de acesso, digamos assim, e se você acha que ela pode ser utilizada como regra na maioria dos casos, ou a gente teria que utilizar mais em alguns casos selecionados, digamos assim? Bom, essa é uma pergunta boa, muito boa. Eu acho que a cirurgia minimamente invasiva pode ser usada em muitas das situações, talvez quase todas, mas isso depende da tecnologia que você tiver à sua disposição e do treinamento e do domínio das técnicas que a sua equipe possui. Então, eu, por exemplo, anoto, planilho as minhas cirurgias de hérnia ventral minimamente invasiva, e volta e meia eu volto para ver a minha planilha, e é muito interessante ver a evolução disso. Antigamente a gente usava, a maioria das vezes, IPOM, que é a técnica que eu acabei de dizer que eu não sou muito fã, mas durante bem uns 5 ou 6 anos era o que a gente fazia, né? Era tela dentro da barriga, grampeada, e devagarzinho foram aparecendo outras opções. Talvez depois da IPOM a que tenha aparecido é o TAP, e o TAP veio dar aumentar um pouquinho os nossos limites, mas também não era o suficiente para resolver todas as situações. Aí a gente começa a aparecer o ETEP, que usa um espaço retromuscular, mas que também se limita à linha semilunar. E acaba que com defeitos muito grandes você não consegue resolver com um ETEP, né? Ou seja, com rivets ali, onde você está limitado à linha semilunar, limitado ao espaço dos retos abdominais. E aí a evolução acontece e a gente passa a ter a opção da gente liberar, abrir o transverso e fazer um TAR
né, ganhar o espaço da fascia transversalis, e aí a gente consegue ir quase até as costas do paciente. E aí, quando você consegue dominar, passar do espaço do Rives para o espaço do TAR, a gente fica com um arsenal muito grande e a gente passa a poder resolver e reparar grandes defeitos e utilizar telas bem maiores do que 30 centímetros. E aí, nessas situações, eu acho que a gente consegue resolver a grande maioria dos pacientes. Existem situações que são de exceção e que a gente tem que saber, né? Por exemplo, paciente com ascite, paciente cirrótico, um paciente que vai ter sempre aquela ascite banhando, não sei se a cirurgia minimamente invasiva vai ser ótima para esse paciente, né? Não é um bom candidato para cirurgia de hérnia em geral, né? Aqueles pacientes também com múltiplas e múltiplas cirurgias, onde o abdômen é quase impenetrável, também não sei se a cirurgia minimamente invasiva é uma boa opção para esse paciente. Por fim, os pacientes que já recidivaram uma ou duas vezes com a cirurgia minimamente invasiva, talvez não seja ideal você voltar nessa técnica, talvez a cirurgia aberta seja a opção boa. Então, assim, dá para usar numa grande maioria dos pacientes a cirurgia minimamente invasiva, mas com bom senso e sabendo filtrar aquelas situações onde acaba ficando até perigoso. Ainda na cirurgia minimamente invasiva, né, eu sei que você é adepto da robótica, né, já pratica, já faz cirurgias aí na plataforma robótica. O que é que você podia dizer também dessa plataforma na cirurgia da parede abdominal? Você acha que veio para ficar? Acha que ainda é uma forçação de barra, digamos assim, como eu já ouvi alguns colegas falarem? Você acha que partindo um pouco, aí saindo um pouco da hérnia ventral, acha que tem espaço numa hérnia inguinal, numa hérnia ventral pequena, ou você acha que a robótica, a melhor indicação dela seria para aquelas hérnias ventrais maiores, onde a laparoscopia já se torna muito mais difícil de praticar, digamos assim? Vamos lá, eu comecei a fazer robótica em dezembro de 2012. Então a gente vai agora para 10 anos de experiência com robótica. Desde o começo, a cirurgia da hérnia foi uma das cirurgias que eu mais usei, que eu mais pratiquei na cirurgia robótica. E hoje em dia eu tenho convicção de que essa plataforma ela vem para ficar na cirurgia das hérnias, principalmente as hérnias ventrais e nas hérnias incisionais. Ela agrega muito valor, ajuda muito, é uma ferramenta muito potente para esse tipo de cirurgia. Para as hérnias inguinais, eu já não tenho a mesma opinião. Para as hérnias inguinais, eu acho que a videolaparoscopia é excelente. Eu vou dizer que hoje eu faço uma hérnia inguinal laparoscópica em 20 minutos, 20 e poucos minutos, e não vejo a necessidade da gente acrescentar todo o custo do robô. Se você tiver isso à disposição, sem custos a mais, vai sempre ser bom, vai sempre ser uma boa ferramenta, mas não acho que para hérnia inguinal de primeira abordagem seja necessário usar a plataforma robótica. Agora, para as hérnias incisionais ventrais, a qualidade de sutura que você consegue fazer utilizando o robô, muitas das vezes essa sutura é feita sob tensão, né? O robô ajuda muito. E eu vou dizer, talvez outra ferramenta que seja muito boa é o fio farpado. Eu não consigo nem pesar o que tem mais benefício. Se eu cirurgia um fio farpado, se eu tivesse que escolher, me dar um fio farpado ou um robô, uma hérnia ventral, eu acho que eu ia pedir um fio farpado, porque faz muita diferença. Se você tiver um fio farpado e o robô, aí você fica melhor ainda. Então, assim, a sutura da plataforma robótica ela é muito boa, especialmente com tensão. A qualidade da lise e das aderências também com o robô é muito boa. Então eu acho que ela veio para ficar e eu acho que devagarzinho ela vai economizar dinheiro, tá? Se a gente puder, com o robô, não usar uma tela de dupla face grande, se a gente puder abrir mão do grampeador, só isso a gente já economizou um dinheiro enorme. E aí a plataforma robótica começa a ser mais palatável do ponto de vista de custo. Então eu acho que para a cirurgia das hérnias ventrais e incisionais, a plataforma robótica veio para ficar devagarzinho, sim. Muito bom, meu amigo. Bom, é uma pena, mas a gente precisa finalizar o nosso podcast, né? Queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, né? Pelas respostas, excelentes respostas. Eu acho que é muito interessante a gente estar discutindo esses
esses assuntos que talvez não sejam o dia a dia de boa parte dos cirurgiões, né, mas a ideia é que a cirurgia de parede abdominal se difunda cada vez mais, né, como já está sendo difundida, né, visto a quantidade as possibilidades que hoje o cirurgião que se dedica à parede tem. E aí é sempre bom ouvir alguém mais experiente, né, com anos aí de parede abdominal, um tempo de robótica. Sempre bom a gente estar trocando essas experiências. Te agradeço, aproveitando para convidar todos os ouvintes a enviar sugestões de novos temas, de convidados a participar mais do nosso podcast, e deixo aqui as portas abertas, quem sabe, para uma próxima conversa, uma próxima entrevista, um bate-papo com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Fique à vontade se você quiser tecer mais algum comentário ou fazer alguma colocação. Eu quero só agradecer participar desse podcast. Eu acho que essas novas formas de ensino que a gente tem sido apresentadas agora nos últimos anos, talvez a pandemia tenha feito a gente lidar com isso tudo, nos deu a oportunidade de usar ferramentas muito legais. O podcast é muito bacana, sabe? Você poder, às vezes, você tá dirigindo, ou tá antes de dormir, sentar, fechar o olho, escutar um bate-papo sobre dúvidas que a gente normalmente tem. Então, assim, muito legal essa iniciativa, muito, muito bom ter podido participar, e espero que eu tenha ajudado aí a enriquecer o conteúdo. Grande abraço, Luiz, e obrigado pelo convite. Obrigado, um abraço.